1 Crônicas, capítulo 29. Vamos abrir as nossas Bíblias lá. Essa mensagem, ela tem duas motivações para me trazer ela hoje. A primeira eu vou dizer agora, no começo. A segunda eu vou dizer no final. E eu digo isso porque, como servos do Senhor, nós temos que entender que os motivos importam. O que fazemos é importante, mas por que fazemos também é muito importante. E às vezes se torna até mais importante do que o que fazemos. Digo isso porque, se fazemos algo bom com a motivação errada, aquilo não tem valor aos olhos de Deus, ou pode trazer até disciplina sobre as nossas vidas. Mas quando temos as motivações segundo a vontade de Deus, isso é honrado pelo próprio Deus, né? Ele se alegra e Ele age, né, por meio disso. A primeira motivação é porque essa mensagem é também fruto da minha leitura diária da Palavra de Deus, né? Já estou em 2 Crônicas, mas agora recentemente li esse capítulo de 1 Crônicas. 1 Crônicas, dando um contexto aqui para a gente, eu sempre acho importante a gente estar situado no tempo e no espaço, porque quando a gente não entende o contexto, muito da mensagem se perde nisso, né? A mensagem perde um pouco da sua força, quando a gente não sabe de onde é que foi tirado. E nós também, com o zelo, com a pregação da Palavra de Deus, a gente se preocupa sempre com o contexto, né, em que estava vivendo. 2 Crônicas foi um livro que foi escrito após o exílio babilônico, narrando a história do povo de Israel, do povo de Deus, mas na verdade desde a criação. Ele começa trazendo a genealogia lá de Adão, né? E é interessante que ele vai narrar muito da vida do próprio rei Davi, rei Salomão, mas não uma narrativa de alguém que estava lá vendo, mas de alguém que ouviu séculos depois, daqueles que leram os profetas, a lei, os livros históricos do Antigo Testamento, e que também ouviram através da tradição oral que era repassada. Então, quando o povo de Deus foi liberto pelo Senhor para voltar para Jerusalém, depois de passar 70 anos no cativeiro babilônico, o livro de Crônicas ele é escrito nesse período, né? Não se sabe o autor ao certo, mas tem possibilidades como próprio Esdras, Neemias, né? Mas não se sabe quem é o autor. Mas foi escrito muito depois. E como eu mencionei, ele fala muito dos atos do rei Davi, do rei Salomão, Crônicas como um todo, porque hoje nós temos 1ª e 2ª Crônicas, mas quando ele foi escrito, ele era um único livro, né? A divisão da Bíblia ela veio acontecer já no período da igreja, né? Essa divisão de capítulos, versículos, não tinha quando a Bíblia foi escrita. Ele era escrito como uma carta, né? Como um texto, ela era o parágrafo um após o outro, né? Então, o livro de Crônicas era um só, e depois ele foi dividido em dois, possivelmente pela questão de praticidade, né? Os rolos iam ficando muito grandes quando um livro era muito comprido, né? E não era impresso assim, né? Eram rolos. Não sei, isso são detalhes, digamos assim, mais históricos. Mas o livro de Crônicas ele era um só, e ele fala muito do rei Davi,
do rei Salomão, e o interessante é que ele fala mais digamos assim, trazendo mais uma biografia mais dos feitos heróicos, das boas ações desses homens, não só esses dois reis, mas outros reis, né? Então, nós temos um paralelo, por exemplo, de 1 Samuel, 2 Samuel, com a 1 Crônicas, né? O que é muita coisa, às vezes a gente pensa que está lendo repetido, né? Porque 1 Samuel e 2 Samuel traz muito da história do rei Davi, e 1 Crônicas narra muito ali dessa história também, só que ele não vai se ater aos pecados de Davi, ele não vai mencionar. Isso significa, não é porque ele quer omitir, não, é porque o propósito do livro era outro, né? E 2 Crônicas, ele faz um paralelo mais com 1 e 2 Reis, né? Então, nós temos aqui em 1 Crônicas os fatos, digamos assim, os registros mais gloriosos, heróicos do rei Davi. E o rei Davi, já depois de ter conquistado, né, o reino, depois de já ter passado muito tempo já da sua vida, né, quando ele já habitava no palácio, Davi, ele teve o desejo de construir a casa do Senhor. Ele habitava num palácio, mas o Senhor, ou melhor, a Arca da Aliança, que era a representação da presença de Deus no meio do povo, ela estava em tendas. E Davi estava incomodado com aquilo, porque ele, reconhecendo o quão pecador era, o quão pequeno ele era, ele estava cercado de glória no seu palácio, enquanto a Arca do Senhor estava numa tenda. Então ele diz: eu quero construir uma casa digna, digamos assim, para o Senhor. Esse era o desejo do coração de Davi. Mas o Senhor, através do profeta Natan disse: não, você não vai construir. O seu propósito é bom, agrada ao Senhor, mas não vai ser você que vai construir. Você é um homem de guerras, sangue nas mãos, né? Mas o seu filho, que te sucederá, esse irá construir a casa do Senhor. E aconteceu através de Salomão, né? Deus colocou Salomão no trono, e Salomão é quem constrói o templo do Senhor. Mas antes de Davi morrer, mesmo ele sabendo que ele não iria ser aquele que construiria o templo, a atitude dele não foi de tristeza, não foi de decepção, foi de louvor a Deus. Ele louva ao Senhor, né? E antes mesmo que nós entremos na pregação de hoje, aqui no texto de hoje, nós aprendemos com Davi como reagir quando temos uma resposta negativa àquilo que queremos. Como é que nós reagimos quando recebemos um não, né, do Senhor? Às vezes nós queremos algo que nós temos a certeza que é bom, que agrada a Deus, mas às vezes Deus vai lá e diz não, como disse para Davi, né? Davi responde ao não de Deus com louvor, né, com glória ao Senhor, mas ele toma atitudes. Ele não fica acomodado, não vou ser eu, então pronto, então agora eu estou isento dessa responsabilidade, vai ser para o meu filho. Na vez dele, as coisas acontecem. E é nesse contexto que nós temos 1 Crônicas, capítulo 29, eu quero ler com vocês agora. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, é
Meu filho, o único a quem Deus escolheu é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com um grande júbilo, pelo que pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe de todos. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó Senhor Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para ti edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essa disposição e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo. E Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocausto de 1.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor,
com um grande regozijo. Amém? Irmãos, nós vemos nesse texto aqui a contribuição que agrada a Deus. Falei no início sobre motivações, né? As motivações certas para contribuir é o que agrada a Deus. Nós temos a oportunidade de contribuir com a obra do Senhor, mas podemos contribuir e Deus rejeitar a nossa contribuição, quando a nossa motivação, o nosso coração estiver fora da vontade de Deus. Quando contribuímos motivados pela aparência, para tentar mostrar algo para os outros, ou até mesmo em secreto, mas para tentar barganhar com Deus, são motivações erradas. Senhor, eu te dou, eu sou um ofertante, eu sou um contribuinte, eu sou um dizimista, mas eu quero de volta, eu quero em abundância. Nós vivemos, isso já faz tempo, né? Desde quando me converti, ou melhor, quando o Senhor me converteu, nós sempre vemos uma questão de, digamos assim, de um certo destaque e barulho quando se fala de igrejas, crentes, pastores e dinheiro, né? Fala muito sobre isso. Quando se fala em crentes, quando nós nos identificamos como crentes, muitas vezes é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? E isso se dá porque há sim um trabalho maligno por meio de pessoas que se apresentam como ministros do Evangelho e fazem esse trabalho não para a glória do Senhor, mas para a sua própria ganância, né? Para deter aqueles bens, para manipular os seus ouvintes. Então, nós sabemos que isso acontece e isso gera um mau testemunho que envergonha o nome de Cristo, né? Que envergonha o cristianismo. Nós, como igreja, nós não falamos ou, digamos, apelamos para o emocionalismo para levar as pessoas a estarem trazendo a contribuição. Mas também não podemos cair ao outro extremo de negligenciar na palavra de Deus aquilo que Deus menciona acerca de finanças, de dinheiro, de bens. No texto que nós lemos, nós vemos Davi fazendo uma grande contribuição financeira, ensinando isso para o povo, para aqueles que trabalhavam com ele, os oficiais, e para o povo, mas sem imposição. Ele faz de maneira voluntária e ele prega a contribuição voluntária. E tem um grande êxito nisso, porque a motivação estava certa. Qual era a motivação de Davi? A glória do Senhor, o nome do Senhor. Hoje, muitos cristãos são atacados de que
quando se trabalha estrutura, são atacados dizendo que estão investindo o dinheiro dos dízimos, das ofertas, naquilo que não tem valor, porque poderia ser investido em outras coisas. Mas nós vemos aqui Davi fazendo um investimento tremendo e glorioso, como provavelmente nenhum outro reino tinha ao seu redor, motivado em dizer com as suas ações que tudo é do Senhor. Tudo que tem é do Senhor. E o texto nos diz que isso agradou ao Senhor. Isso não foi visto pelo Senhor como um desperdício. O Senhor não mandou um profeta lá para Davi dizer: olha, não, eu sei da sua intenção, mas isso aí vai ser instruição. Pega esse dinheiro e dedique em outra coisa. Não, o Senhor se agradou da contribuição do povo. A contribuição é um princípio bíblico que está presente em todo o relato, desde o Antigo Testamento, desde antes da lei, na lei, no Novo Testamento, na igreja, e que se estende até nós hoje. Nós vemos na palavra de Deus e podemos constatar com um senso lógico de que a obra do Senhor, ela precisa de dinheiro. Não é que ela dependa de dinheiro, porque Deus é soberano e Ele faz as coisas, mas Ele decide fazer a sua obra através de nós e através do nosso bolso, né? O Hernandes Dias Lopes diz que parece que a gente tem mais facilidade de dar o nosso coração do que dar o nosso bolso a Deus, né? Dar o nosso dinheiro. A gente diz com muita facilidade, né, que consagra o nosso coração, mas dar ofertas, dar o dízimo, contribuição, é se der certo, se sobrar. Não, é que eu vivo num aperto. A gente tem muitas e muitas justificativas. Não é que Deus nos cobre tudo o que temos, mas a palavra de Deus nos ensina que tudo o que temos, nós temos por causa do Senhor. E tudo o que temos é dele. Nós não somos donos nem do ar que está nos nossos pulmões. Tudo é do Senhor. Davi aqui nesse texto, ele reconhece isso. Olha, toda essa oferta nós te damos porque já é do Senhor. Nós estamos devolvendo aquilo que já é do Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor tem tudo. Nós não somos nada. E se nós fazemos essa oferta aqui é porque o Senhor nos permitiu ter para dar ofertas. Hoje eu trago essa reflexão, essa mensagem, porque nós precisamos ser ministrados em todas as áreas das nossas vidas. E nós temos que entender que a contribuição com a casa do Senhor, a obra do Senhor, ela faz parte do nosso ser como cristão. Nós temos que consagrar ao Senhor o nosso talento, os nossos dons, né? Nós temos que consagrar ao nosso Senhor a nossa vida, a nossa família, no nosso trabalho, na escola, mas também as nossas finanças. Dizer: Senhor, eu estou administrando, mas é tudo teu, é do Senhor. Nós vemos aqui o rei Davi com os seus súditos dando uma oferta que não é
a ideia de oferta que nós temos nos dias atuais, ou até aqueles que não são crentes, né? Eu vejo muito as pessoas quando vão para a missa, não, eu tenho que levar a oferta, aí o dinheirinho da oferta. Aí, o dinheirinho, né? Já disse que é o dinheirinho da oferta. E que quando você vai olhar esse dinheirinho da oferta, é entre as notas menores que estão lá, né? Uns R$2, R$5, né? Às vezes botam um maior, alguma coisa assim. Mas muitas vezes nós temos as mesmas atitudes. E eu me arrisco a dizer até pior. Porque nem o pouquinho nós nos dispomos a dar. Não me respondam, né? E eu não me interesso em saber, mas me preocupo, né, com aquilo que passa no coração. Quantos de nós, você é um dizimista? Você contribui com a obra do Senhor? Responda para você mesmo. E aí me permita abrir um parêntese, só para explicar o que é dízimo, o que é oferta, né, o que é uma contribuição. Dízimo vem da palavra, agora fugiu aqui a mente. O dízimo, ele significa a 10ª parte, isso muitos conhecem, né? Se você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o dízimo é um desses 10. Se você tem 10 porções, o dízimo é uma porção desses 10. De maneira mais clara para se entender, dízimo é 10%. E daí vem que a grande crítica e os ataques daqueles que não conhecem a Cristo. Você dá 10% para o pastor, você dá 10% para a igreja, né? Dízimo é sim 10%. O significado de dízimo é isso. De maneira que, se você quer, né, diante de Deus, se apresentar como um dizimista, é a 10ª parte do seu salário, da sua renda, do que você entra. Então, se eu ganho 100, o meu dízimo é 10. Se eu ganho 1.000, o meu dízimo é 100. É uma continha matemática. E é maravilhoso, sabe por quê? Porque diante de Deus, independente de qual seja o montante daquilo que eu recebo, eu contribuo de maneira igual a qualquer outro servo do Senhor, porque eu dou a 10ª parte. Então, se tem aqui aquele que ganha muito, ele dá a 10ª parte, e se tem aqui aquele que ganha a menor quantia entre os membros da igreja, mas se ele dá a 10ª parte, ele está dando exatamente igual àquele que ganha muito aos olhos do Senhor. Fidelidade ao Senhor. Isso é dízimo. Oferta é aquilo que voluntariamente você dá. O dízimo também é voluntário, deve ser voluntário, né? A oferta é aquilo que você voluntariamente dá, independente de proporção. E não substitui o dízimo. Não é uma substituição do dízimo. Existem pessoas que são dizimistas e ofertantes. Existem pessoas que são só dizimistas. Existem pessoas que são só ofertantes. Existem pessoas que não são dizimistas nem são ofertantes. Tá certo? Então, fecha parênteses, explicando, né, esclarecendo o que é a questão de dízimo. Entendo e prego, como pastor dessa igreja, que a vontade do Senhor é que todos nós sejamos dizimistas e ofertantes, não para o pastor. Vocês sabem como essa igreja trabalha, não é assim que funciona. Não é o pastor quem digamos assim, recebe esse valor. É da igreja. O pastor, ele é assalariado. O salário combinado e estabelecido em assembleia pela igreja, né? Então, é assim que nós trabalhamos, é assim que funcionamos, né? Então,
mesmo diante de todo o cuidado ao falar de dinheiro, eu não posso deixar de falar uma coisa que entendo ser a vontade de Deus para todos os servos: sermos dizimistas, sermos ofertantes de acordo com aquilo que Deus coloca em nosso coração, né? Voluntariamente. Nós ensinamos, mas jamais cobramos. Jamais vamos cobrar. Você jamais vai receber uma visita na sua casa para falar de dízimo, de arrecadação, de dinheiro. Não. Entendo que o canto de se falar é aqui mesmo, diante da igreja. O ensino está sendo dado. A palavra o princípio está sendo pregado. Como Deus vai trabalhar no seu coração? É com Ele. Como você vai abrir o seu coração para essa ministração? É com você. Então, fechando esse parênteses, Davi não está falando de dízimo. Davi, ele está falando de uma oferta, né, voluntária e generosa. Outra coisa que também às vezes talvez tenhamos dificuldade de praticar. Porque às vezes a gente utiliza do argumento segundo, não, que Deus colocou no meu coração, dá uma ofertinha pequena, né? Não, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Nós temos que ter cuidado que às vezes não é o que Deus colocou no seu coração. Às vezes é aquilo que está enraizado já no seu coração, da sua própria vontade, do seu próprio Deus. Interessante que Jesus, quando disse que o homem não podia servir a dois senhores, ele não diz que pode servir a Deus e ao diabo. Ele diz, não pode servir a Deus e às riquezas, porque as riquezas é talvez o Deus que mais compete com o Senhor no coração do ser humano, no coração até do próprio cristão. Nós somos instigados a dar, né, um valor para as finanças muito mais do que deveríamos. Sabemos que precisamos delas, sabemos que vivemos dias difíceis, né? Dias em que o dinheiro não dá para tudo que precisamos ou queremos, mas precisamos saber que, em primeiro lugar na nossa vida, nós devemos colocar o Senhor e todo o seu reino, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele não vai deixar faltar para aquele que, com amor, contribui com a sua obra. É um princípio bíblico e poderia aqui mencionar testemunhos e mais testemunhos da provisão de Deus para aquele que foi fiel. Ao longo desses anos, como pastor e até como membro dessa igreja, tem muitas histórias do quanto Deus abençoou e honrou aqueles que honraram ao Senhor, né? Mesmo diante de decisões muito difíceis. É um princípio bíblico e eu testemunho aqui como uma constatação do Deus a quem servimos. Então o rei, ele chama a uma contribuição, chama o povo a ofertar, motivado por alguns pontos. Assim como Davi e o povo que viveu lá em Israel, no tempo dele, nós devemos contribuir, primeiro porque a obra de Deus a ser realizada, ela é muito grande. Lá era o templo, muito grande. E aqui a obra do Senhor é grande. Para que se faça muitas ações na igreja, precisa-se de dinheiro.
nós, como igreja, o Senhor nos agraciou e nos abençoou muitos e muitos anos, de maneira que posso até usar aquela frase, né, clichê assim: dinheiro não foi problema. Durante muitos anos, dinheiro nunca nos impediu de realizarmos aquilo que entendíamos que deveríamos fazer de acordo com a vontade do Senhor. Mas preciso dizer para os irmãos: dinheiro hoje é uma limitação para a igreja local. Nós já temos encontrado dificuldades em realizar algumas coisas pela questão financeira. Cada mês nós temos encontrado dificuldade, né, de manter uma arrecadação crescente para realizar coisas maiores, sejam elas estruturais ou sejam elas até, digamos, missionárias, né, espirituais. Que espirituais não, tira a palavra espirituais, porque mesmo a questão estrutural, ela é espiritual, né? Nós, tudo que construímos aqui, ela tem uma função espiritual, né? Ela traz benefícios espirituais, né? Nós nos reunimos hoje aqui no templo, mas a gente poderia continuar num quintal, né, como foi no começo. Deus abençoou e usou, mas será que era a vontade de Deus que o seu povo permanecesse num quintal de uma casa, né, sujeito a muitas coisas? Nós estamos aqui e temos uma escola bíblica funcionando, onde gasta energia. Nós temos uma sala climatizada, que para muitos pode parecer luxo. Eu entendo que nos dias que a gente vive já se torna até uma necessidade, porque nos ajuda na concentração. É material, é ar-condicionado, é energia. Então, estrutura bem, digamos, gastar com estrutura, né, de maneira bem pensada e planejada, ela traz resultados espirituais, né? Nós estamos tendo, nesse ano, para a glória do Senhor e para o nosso bem, muitas ações, muitos encontros. Nós tivemos ontem um encontro de mulheres. Nós temos a escola bíblica, nós temos a escola bíblica de adolescentes, nós temos vamos começar uma escola de música, né, e muitas outras coisas extras, além dos cultos. E tudo isso tem a energia. Cada momento que a gente está aqui, seja de dia ou de noite, a energia vai gastando. E no final das contas, o Senhor não vem de lá com a borracha e apaga o valor da conta, não. Aquela conta tem que ser paga. Estão compreendendo? Então, assim, isso são coisas que acontecem que requer o financeiro. E os dízimos, ofertas da igreja do Senhor, são para custear coisas como essa. Tá certo? Então, estrutura, claro, alinhado com a vontade de Deus, traz ações, benefícios espirituais. A gente poderia ficar aqui mencionando muita coisa. Mas o versículo 1, não se preocupe que eu não está no comecinho não, né? Que eu estou no 1, o texto bem grande, se for um versículo por versículo, hein? Mas no versículo 1, diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Nós devemos contribuir, motivados pelo senso de que a obra do Senhor é grande, e a obra para ser feita é onerosa, ela envolve gastos. Então, precisamos entender isso. Para
coisas grandes requer mais finanças, mais dinheiro. Coisas pequenas, menos dinheiro, talvez. Coisas grandes, mais dinheiro. E aí a gente já pode se perguntar: nós queremos coisas grandes? Nós queremos crescer? Quando eu falo coisas grandes, não é viver à base de luxo, né? Mas é ver o crescimento da igreja do Senhor, né? E não ser limitado pelos recursos financeiros. Ou nós preferimos ficar limitados, estagnados e gastar pouco? São perguntas que nós temos que responder, entender isso. Então, Davi tinha um palácio e estava incomodado porque a arca da aliança estava em uma tenda. Ele queria fazer o melhor e dar o melhor para Deus. Tudo que fazia não era pensando nos homens, mas em Deus. Igualmente, a igreja tem as obras a serem feitas, não apenas, né, na questão estrutural, mas na expansão do reino como um todo. Segundo motivo aqui, nós devemos contribuir com liberalidade, porque Deus merece o melhor. A segunda motivação de Davi era, além de que a obra era muito grande, era o senso de que Deus merece o melhor. Deus merece o melhor. Quando nós fazemos um templo bonito, né, e dependendo da nossa motivação, isso agrada muito ao Senhor. O Senhor, Ele cobrou ao povo dessa época aqui em que o texto foi escrito, justamente por causa disso. O povo tinha voltado para Jerusalém, o povo tinha se estabelecido nas suas casas e o templo continuava em ruínas. Madeira, né, objetos, material que tinha sido levantado, né, a arrecadação que tinha sido levantada para a reconstrução do templo. Aqui nós estamos falando da construção. Eu estou dando um exemplo aqui já do tempo da reconstrução. O templo foi construído e foi destruído pelos babilônicos, e agora estava sendo reconstruído. O material que tinha sido levantado para reconstrução, madeira e tudo para a reconstrução do templo, as pessoas pegaram para as suas próprias casas. Estavam vivendo nas casas boas e o templo em ruínas. Deus fala através do profeta. Acho que é o profeta Ageu, se eu não me engano. Deus fala lá, diz: olha, está todo mundo vivendo nas casas boas, bonitas, e o meu templo em ruínas. E aí a gente entende que quando nós não contribuímos para a obra do Senhor, para a casa do Senhor, porque estamos preocupados em engrandecer a nossa própria estrutura financeira, nossa própria casa, isso desagrada ao Senhor. Desagrada ao Senhor. Mas quando fazemos como Davi fez aqui nessa época, que era abrindo mão do seu tesouro, de tudo que ele tinha acumulado na sua vida, né, estava dando para o Senhor, Deus se agrada. E eu não estou pregando aqui, irmãos, que você agora tem que chegar e pegar tudo que tem na sua conta, ou seja, o que for no bolso, e tem que trazer aqui como muitos fazem apelo. Não, de maneira nenhuma. Mas entender que, como cristãos, nós temos que ser motivados a contribuir por princípios bíblicos, porque a obra do Senhor é muito grande, e eu tenho que fazer isso de maneira voluntária. E a maneira
correta de levantar o voluntariado na igreja é o ensino. É o que eu estou fazendo aqui. É ensinar para que a decisão seja sua. Então, ó, versículo 2 ele diz: eu, Davi, pois com todas as minhas forças já preparei para a casa de Deus, de meu Deus, ouro, né? E aí ele vai mencionando tudo o que traz, né? Ele fez isso, ele doou. Ele não está chegando aqui dizendo: olha pessoal, vocês têm que trazer ofertas, vocês têm que se juntar para construir as coisas. E ele ficando quietinho na dele. Eu não posso ficar aqui pregando sobre contribuição, sobre dízimo, sobre ofertas, e eu não ter o coração disposto a fazer isso como pastor. Eu tenho que ensinar aquilo que Deus já trabalhou ou está trabalhando na minha vida. E não para a minha glória, mas pela misericórdia de Deus, eu mensalmente apresento o meu dízimo diante do Senhor, fazendo o cálculo lá, dando ao Senhor de acordo com aquilo que Ele me deu. Eu vou lá e trago perante o altar do Senhor, trago o dízimo, não falo para a minha glória, mas com transparência, né, ser não só um modelo, e não, mais uma vez, não para a glória, mas porque eu não posso ser um hipócrita, de estimular os irmãos a serem dizimistas, contribuintes, sendo que eu não sou. Não posso fazer isso. Então, eu prego sem peso em meu coração e sem, digamos, cuidado algum na minha consciência, porque eu apresento diante do Senhor o meu dízimo mensalmente, né? E isso, a glória é dele. Porque se ele não colocar no meu coração, a avareza que há em mim não permitiria que eu apresentasse o dízimo. Quantas vezes a gente se depara com contas, com prestações que a gente vê assim: poxa vida, não vai dar para pagar tudo. E eu não quero isso. Mas eu tenho decidido, eu posso mudar daqui para frente, mas eu tenho decidido. Eu posso até ter o meu nome sujo na praça, mas hoje o meu coração é inclinado a dar ao Senhor o primeiro, né, a primeira parte da minha renda. Eu trabalho, me policio não para dar a última parte, mas dar a primeira parte para o Senhor. Porque, meu irmão, já aconteceu comigo, não foi uma nem duas vezes não. Quando eu deixei para dar a última parte, não chegou nem na última, o dinheiro já tinha ido. E vocês: não, eu não consigo, não posso dar o dízimo porque não consigo, as contas não dá. É pecado muitas vezes de não sabermos administrar o que Deus nos tem. Nós não podemos acumular dívidas mais do que o que ganhamos. Fazer isso é um pecado na administração dos bens do Senhor. Eu não estou falando aqui em situações, digamos assim, extraordinárias, né? Às vezes vem uma doença, às vezes vem algo muito difícil que você acaba tendo uma despesa maior do que a sua renda. Mas principalmente nós não damos os dízimos quando não damos os dízimos é porque não priorizamos o Senhor. Nós colocamos
lá no final, ou nem faz parte da nossa lista. Faz aqui na cor. O dízimo está lá no seu caderninho? O nome do dízimo está lá no seu caderninho das suas contas? Acho que quase todo mundo tem um caderninho de conta, né? Do que tem para pagar, né? Tem lá o dízimo. Quer uma dica? Coloque no caderninho. Coloque lá, faça o seu cálculo e tudo. Coloque. Claro, se você quer contribuir com a obra do Senhor. Se tiver abrindo o coração para isso, né? Como é? Tem o dízimo. É isso. Não, pode. Se você quiser ser dizimista e ofertante, você quer. Mas se você quer ter um compromisso mensal com o Senhor, é o dízimo, é a 10ª parte. E você, como eu disse, segundo o que está no proposto do seu coração. Se você, eu não sou dizimista, não quero ser dizimista, quero ser ofertante. Aí você dá uma oferta livre, de acordo com o que você quer. Mas se você quer ser dizimista, é os 10%, certo? Terceiro ponto, irmãos, e eu já estendi bastante. Terceiro ponto é o seguinte: devemos contribuir motivados por grande amor à obra de Deus, né? Por amor. Davi no versículo 3 diz: e ainda porque amo a casa de Deus, e ainda porque amamos ao Senhor, nós devemos contribuir, nós devemos ser dizimistas, contribuintes, ofertantes, seja como você queira chamar ou agir, mas a principal motivação é o amor ao Senhor. Não é porque eu estou pregando aqui a motivação. Deus de repente pode estar usando a minha voz para falar ao seu coração, mas não dê porque o pastor cobrou. Não estou cobrando. Essa obra é do Senhor e se não tiver dinheiro para essa obra, não vai ter porque o pastor foi cobrar. Não vai passar a ter por causa de cobrança do pastor. Jamais. Jamais. Porque quando nós dependermos do dinheiro, no sentido de colocar nossa dependência só nisso e esquecermos o Senhor, nós estamos perdidos como igreja, né? Nossa confiança está em Deus. Nosso sustento é o Senhor. Mas esse sustento que vem do Senhor muitas vezes está nos nossos bolsos, né? E Ele quer que a gente apresente a Ele. Estou aqui alertando. Nós devemos contribuir espontaneamente, movidos pela alegria em Deus. Nos versículos 5 ao versículo 9, Davi vai mencionar a alegria em servir, em ofertar, em contribuir. Sabe, irmãos, que aquele que apresenta as suas finanças ao Senhor de maneira correta, pelo que a palavra de Deus ensina, sabe o que sentimento vai gerar? Não é de pesar, não é de sofrimento, é de alegria. Alegria, certo? Então, se você apresenta o seu dízimo diante do gasofilácio, que é essa caixinha aqui, o nome é gasofilácio, nome bíblico, né? Se você apresenta aqui e diz: rapaz, é muito dinheiro para dar o dízimo. Rapaz, eu dou porque é o jeito. Não devia. Rapaz, isso aí dava para eu comprar. Era metade do celular, né? E aí, você começa a pensar: eu não vou dar o dízimo não porque eu tenho uma conta para pagar. Não vou dar um dízimo não porque... Não dê não. Motivado por isso, com esse peso, não. Mas, porque amo ao Senhor, faço isso porque quero, porque Deus colocou no meu coração. Quando você sair daqui voltando, você sai com um júbilo no coração, porque apresentou diante do Senhor. Você sai com alegria, né? Davi, quando viu o povo dando, ele se alegrou ao ponto de escrever, né, de fazer uma oração de louvor a Deus,
Quando a gente vê do versículo 10 até o versículo 22, é uma oração de louvor a Deus, de alegria, porque todos tinham contribuído. O templo nem tinha sido construído, nem ia ser construído, ele não veria o templo. Mas Deus colocou em seu coração uma grande alegria. Então, essa é a contribuição que agrada a Deus. Essa é a contribuição que agrada a Deus. Apresentei aqui algumas motivações, a gente talvez encontrasse outras motivações corretas aqui no texto. Mas estou vendo aqui que o tempo já estourou. Então, irmãos, a obra do Senhor é muito grande. Deus é o dono do ouro e da prata, de tudo. Mas Ele resolveu distribuir entre nós, para que administremos para a glória do Seu nome.